Abra sua Bíblia, por gentileza, no primeiro livro de Samuel. Primeiro livro de Samuel, capítulo 15. Nós vamos inicialmente ler os versículos 22 e 23, mas eu pedi para você deixar sua Bíblia aberta, o texto separado, porque depois nós vamos ler mais versículos desse mesmo capítulo. 1 Samuel, capítulo 15, versos 22 e 23, eu leio na Nova Almeida atualizada. Porém Samuel disse: será que o Senhor tem mais prazer em holocaustos e sacrifícios do que no obedecer a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o ouvir é melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado da feitiçaria, e a obstinação é como idolatria e o culto a ídolos do lar. Por você ter rejeitado a palavra do Senhor, também Ele o rejeitou como rei. Meu Deus, nós suplicamos mais uma vez a graça, o favor do Senhor, a ação do Teu Espírito, a capacidade sobrenatural de entendimento, compreensão espiritual da Tua palavra. Aquele nível de fé que só o Senhor, pela Tua palavra, pela ação do Teu Espírito, pode produzir em nós para que haja correspondência, para que haja avanço, para que haja crescimento, para que haja alinhamento à Tua própria palavra que será exposta. Nós oramos pela ação do Senhor e pelo Teu combo completo, e desde já nós te damos glória, honra e louvor pela certeza daquilo que o Senhor fará na vida de cada um de nós. Oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, eu separei os textos principais de um capítulo que tem uma porção que, para que a gente entenda bem a história, nós vamos ter que ler um pouquinho mais. Antes, porém, de ler, eu quero destacar, essa palavra que o profeta Samuel dá ao rei Saul. Primeiro ele pergunta: será que o Senhor tem mais prazer em holocaustos e sacrifícios do que no obedecer a sua palavra? E na sequência ele diz: eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o ouvir melhor do que a gordura de carneiros, que era parte do sacrifício que era queimada como oferta ao Senhor. Eu vou tomar emprestada a frase que Samuel ouve da parte do Senhor para comunicar a Saul como tema da mensagem de hoje: obedecer é melhor do que sacrificar. Eu gostaria que a gente pudesse olhar para esse texto do Antigo Testamento com aquela lente, que o Novo Testamento nos propõe, para que a gente olhe porções como essa. Romanos 15:4 diz: tudo quanto foi escrito para nosso ensino foi escrito. Já em 1 Coríntios 10:11, Paulo diz que essas coisas, e aí ele está falando dos eventos relacionados à nação de Israel, registrados no Antigo Testamento, ele diz: essas coisas foram escritas para nosso exemplo, para nossa advertência, para nós, de quem são chegados os fins dos tempos. Portanto, não se trata apenas de um registro histórico, da cronologia de uma pessoa ou outra, como Saul ou o próprio Samuel, mas de lições que Deus propõe para mim e para você. E por trás da frase, obedecer é melhor do que sacrificar, nós precisamos entender que o sacrifício era parte do modelo de culto e adoração do Antigo Testamento. Portanto, nós poderíamos ler isso já interpretando: obedecer é melhor do que adorar. Nenhum de nós tem dúvida da importância da adoração quando falamos de uma vida de piedade, de devoção ao Senhor. Nenhum de nós vai questionar a sua importância. Mas eu percebo que muitos de nós que conseguimos reconhecer a importância da adoração, não entendemos o quão importante é a obediência, a ponto de Deus dizer: isso é ainda mais importante para mim do que o culto ou a adoração de vocês. Eu quero te mostrar que isso não é apenas uma frase única, isolada, proferida por Samuel. Também não se trata de mera frase de efeito, mas que isso é parte do que nós podemos chamar da doutrina bíblica. Então, eu quero fazer uma construção na exposição bíblica, mostrando em primeiro lugar a expectativa divina. O que é que Deus espera? Esse Deus está dizendo que obedecer é melhor do que sacrificar. Qual a expectativa dele? Não só em relação à adoração, mas principalmente em relação à obediência. E talvez a gente possa entender a perspectiva de Deus de por que obedecer é melhor do que adorar nesse tópico. Em segundo lugar, eu quero falar sobre uma adoração que a Bíblia intitula de vã, ou seja, inútil. Se a nossa adoração não faz coro ou não é acompanhada da nossa obediência, ela é classificada como uma adoração inútil que não cumpre o seu propósito. Então obedecer é melhor do que sacrificar ou adorar, não só para Deus, mas também para nós. Em terceiro e último lugar, eu quero falar a respeito de um culto não convencional, fora do padrão, que eu vou tomar liberdade de adjetivá-lo como o culto
da obediência. Então, eu quero que a gente volte no início do capítulo 15 de 1 Samuel, né? Nós demos destaque aos versos 22 e 23, mas eu quero começar lá no verso 1 do capítulo 15, para que a gente entenda a história por trás disso. E o registro do capítulo 15 começa assim: Samuel disse a Saul: foi a mim que o Senhor enviou para ungir você como rei sobre Israel, o povo dele. Agora ouça as palavras do Senhor. Deixa eu fazer uma pausa. Ele lembra: você nem sonhava com isso, você não se via capaz disso. Eu fui um instrumento de Deus para sinalizar o que é que Deus tinha para você. E quando aquilo foi do seu interesse, você me ouviu com boca de Deus. Então preste atenção no que eu da parte de Deus vou te falar agora, para que você como rei execute o que Deus espera de você. A conversa tem mais ou menos esse tom. Verso 2: assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei Amaleque pelo que ele fez a Israel, colocando-se no caminho de Israel quando este saía do Egito. É importante, interessante a gente se lembrar que em Êxodo 17, tão logo eles saíram do Egito e eles têm aquela guerra, né, com os amalequitas em Refidim, a palavra proferida ao final daquela batalha, onde Moisés estende as mãos, Josué está pelejando, nós lemos o seguinte no verso 14 de Êxodo 17: então o Senhor disse a Moisés: escreva isso para a memória num livro e repita a Josué, porque eu vou apagar totalmente a memória dos amalequitas da face da terra. Deus diz: escreva no livro, fala para Josué, ou seja, as próximas gerações vão ter que entender isso. E no verso 16 nós lemos: e disse, porque o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra os amalequitas de geração em geração. Nesse momento, o profeta Samuel está lembrando Saul de algo que não poderia ficar esquecido. Ele está dizendo: você vai executar juízo contra os amalequitas. Quando ele fala isso, ele diz no verso 3, portanto, ou seja, entendendo por que esse juízo é diferenciado sobre esse grupo. Verso 3, portanto vá e ataque os amalequitas, destruindo totalmente aquilo que eles tiverem. Essa palavra traduzida destruindo totalmente no hebraico é xerém. Xerém significa consagrado à destruição. Era sempre uma oferta da qual não poderia, né, se aproveitar daquilo. Você simplesmente destruía aquilo, mas era uma oferta ao Senhor. Então quando Deus diz para Josué: vocês vão conquistar Jericó, a ordem dada é xerém, está consagrada à destruição. Ninguém toca no despojo, vocês simplesmente acabem com tudo. Não era algo tão comum ou frequente, mas nesse momento a ordem é clara, né? E a tradução destruir totalmente é uma interpretação do significado consagrado à destruição. O texto continua e diz: não poupe ninguém, mate homens, mulheres, meninos, crianças de peito, bois, ovelhas, camelos, jumentos. Deus está dizendo: ninguém tem despojo de guerra. Essa não é uma batalha comum, não é hora de vocês mirarem o despojo de guerra, vocês vão executar juízo. O verso 4 diz: Saul convocou todo o povo, fez a contagem em Telaim, 200.000 homens de infantaria, 10.000 homens de Judá. E a Bíblia diz no verso 5: Saul foi à cidade de Amaleque e pôs emboscadas no vale. Então disse aos queneus. Quem eram os queneus? Os descendentes do sogro de Moisés. Então disse aos queneus: vão embora, afastem-se e saiam do meio dos amalequitas, para que eu não destrua vocês juntamente com eles, xerém, porque vocês usaram de misericórdia para com todos os filhos de Israel quando eles saíram do Egito. Basicamente, nós percebemos aqui que Saul entendeu a ordem de Deus. Os amalequitas estão consagrados à destruição, os queneus estão habitando junto, mas tem um histórico completamente diferente. Então ele o chama e diz: eu vou dar a oportunidade de vocês se retirar antes que a guerra comece, porque senão vocês estarão sentenciados à destruição, e o comportamento de vocês não os colocou debaixo do mesmo juízo, né? Tudo isso mostra há um entendimento da parte de Saul do que Deus por meio de Samuel falou e do que se esperava. Então o verso 6 termina dizendo: assim os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Então Saul derrotou os amalequitas desde Avilá até chegar a Sur, que está diante do Egito. Tomou vivo Agag, rei dos amalequitas, porém destruiu todo o povo ao fio da espada. Mas Saul e o povo pouparam Agag, o melhor das ovelhas e dos bois, os animais gordos, os cordeiros e tudo mais que era bom. A isso não quiseram destruir totalmente, porém toda coisa sem valor e desprezível destruíram.
Então a palavra do Senhor veio a Samuel dizendo: lamento haver constituído Saul como rei, porque deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel ficou triste e clamou ao Senhor durante toda a noite. Samuel madrugou para encontrar Saul pela manhã, mas anunciaram a Samuel: Saul chegou ao Carmelo, e eis que levantou para si um monumento. Depois, dando a volta, passou e desceu a Gilgal, e Samuel encontrou Saul, e este lhe disse: que você seja bendito do Senhor. Executei as palavras do Senhor. Cara de pau. Verso 14, mas Samuel perguntou: então que balido de ovelhas é este nos meus ouvidos, e um mugido de bois que estou escutando? Saul respondeu: trouxeram isso dos amalequitas, porque o povo guardou o melhor das ofertas e dos bois para o sacrificar ao Senhor seu Deus. O resto nós destruímos totalmente. Então Samuel disse a Saul: espere, vou declarar a você o que o Senhor me disse essa noite. Saul respondeu: fale. Samuel continuou: não é verdade que mesmo sendo pequeno aos seus próprios olhos, você foi colocado por cabeça das tribos de Israel? O Senhor o ungiu como rei sobre Israel. O Senhor o enviou esse caminho e disse: vá, destrua totalmente esses pecadores dos amalequitas e lute contra eles até exterminá-los. Por que então você não deu ouvidos à voz do Senhor, mas se lançou sobre o despojo e fez o que era mal aos olhos do Senhor? Então Samuel disse a Saul: pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou. Trouxe Agag, o rei de Amaleque, e destruí totalmente os amalequitas. Mas o povo, agora não é ele, o povo pegou do despojo ovelhas e bois, o melhor do que estava destinado à destruição, para oferecer ao Senhor seu Deus em Gilgal. Isso aqui é para o culto, é para adoração. Verso 22, e aí vem a porção que nós lemos. Porém Samuel disse: será que o Senhor tem mais prazer em holocaustos e sacrifícios do que não obedecer a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e ouvir é melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado, a feitiçaria, a obstinação, como a idolatria e culto a ídolos do lar. Por você ter rejeitado a palavra do Senhor, também ele o rejeitou como rei. Verso 24, só para a gente concluir. Então Saul disse a Samuel: pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as palavras que você falou, porque temi o povo e dei ouvidos à voz dele. Aqui ele vai admitir, de fato estava errado. Particularmente eu fico tentando imaginar o que leva alguém a mentir a outra pessoa, né? A mentira nunca é inteligente. Existe um ditado, né, popular que diz que a mentira tem perna curta, ou seja, ela não vai muito longe. Mas isso, né, de que normalmente a mentira não costuma adorar, eu diria tem algo de espiritual. Jesus diz: não há nada oculto que não vai ser revelado, não há nada encoberto que não vai ser exposto. E de alguma forma aquilo que as pessoas tentam esconder sempre acaba vindo à tona. Já não é inteligente isso. Mas a gente tentar mentir para Deus, que conhece tudo, que conhece o coração, que conhece as intenções, né? Foi Deus que falou a respeito da atitude de Saul. Mas ele não apenas está mentindo sobre o que aconteceu, mas ele tenta mascarar a coisa com áreas de espiritualidade. E é nesse momento que nós temos uma declaração como essa da parte do Senhor: obedecer é melhor do que sacrificar. Deus não está dizendo que ele não queria a adoração. Aliás, o Senhor Jesus, né, nos mostra algo interessante no Novo Testamento, e nós precisamos entender essa perspectiva, que a adoração foi instituída por Deus, mas Deus nunca esteve atrás da adoração. Jesus diz que Deus procura adoradores. O que Deus quer não é o seu culto, o que Deus quer é você. Se você dá o culto, mas não se entrega, ele não teve aquilo que quer. A desobediência, ela invalida a nossa adoração por um motivo. Nós temos a Deus a adoração, mas ele não teve o adorador. Então não estou falando de substituição. De alguma forma, né, Saul queria substituir a obediência por adoração. E eu não estou dizendo que nós temos que substituir a adoração por obediência. Mas a verdade é que nós praticamos a adoração porque entendemos a sua importância, mas muitas vezes não estamos dando a devida atenção à obediência, porque não entendemos a sua importância, que é até mesmo maior do que a própria adoração. Então, algo que me chama a atenção é perceber que isso não é uma frase isolada, é um padrão que nós encontramos nas Escrituras. Nos dias do profeta Jeremias, Jeremias teve um ministério árduo, porque profetizou, chorou, anunciou juízo como nenhum outro, lamentou, via o povo não se arrepender, porque Jeremias fala para a geração que provavelmente viveu o ápice da apostasia, da rebeldia a Deus, como nenhuma outra geração desde a saída de Israel para o Egito, né? Jeremias viveu os dias
que antecederam e depois o início do cativeiro da Babilônia. Momento onde Deus julga a nação pela maior expressão de rebeldia e desobediência jamais antes alcançada. Mas falando por meio de Jeremias, com essa geração, Jeremias capítulo 7, de 21 a 26, o Senhor diz: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: juntem os seus holocaustos aos outros sacrifícios e comam a carne de vocês mesmos. Se vocês mesmos, Deus está dizendo, eu não estou nem um pouco interessado nesse sacrifício. Lembrando que era o modelo de adoração do Antigo Testamento, né? Em outras palavras, Deus está dizendo, isso não me interessa, não é o que eu quero, então já que vocês queimaram a carne no altar, como churrasco vocês, porque eu não estou ligando para isso. E aí Deus continua e diz: no dia em que tirei os pais de vocês da terra do Egito, não falei, nem lhes ordenei nada a respeito de holocaustos ou sacrifícios, mas o que lhes ordenei foi isso: deem ouvidos à minha voz, eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. Andem em todo o caminho que eu lhes ordeno, para que tudo lhes vá bem. Mas eles não quiseram ouvir, nem atenderam. Porém andaram nos seus próprios conselhos e na dureza do seu coração maligno. Andaram para trás e não para frente. Desde o dia em que os pais de vocês saíram da terra do Egito até hoje, muitas e muitas vezes, todos os dias, eu lhes enviei todos os meus servos, os profetas. Mas vocês não quiseram me ouvir, nem atenderam. Foram teimosos e fizeram pior do que os pais de vocês. Deus está dizendo, a rebeldia de vocês não é novidade. Isso vem desde a primeira geração que saiu do Egito. Mas vocês conseguiram piorar. Agora, eu lembro do dia que eu parei para prestar atenção. No dia em que os tirei, eu não pedi nada a respeito de sacrifício. E de repente eu olhei para essa declaração e falei, está me soando contraditório. Porque Moisés vai a Faraó dizer o quê? Deixa, mensagem da parte de Deus, deixa meu povo ir para que me adore. Agora, Moisés está falando algo da parte de Deus para falar, você vai liberar meu povo que eu quero a adoração deles. Mas nunca houve uma ordenança ao povo de Deus para que adorasse. Eu lembro que eu parei essa leitura de Jeremias e voltei lá em Êxodo 19, que é o momento onde tão logo eles saem do Egito e param no Monte Sinai, Deus fala com eles. Eu vou ler com você o verso 5 e 6 de Êxodo 19. Agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. E Deus enfatiza a Moisés, são estas as palavras que você falará aos filhos de Israel. Deus não fala nada sobre adoração, Deus não fala nada sobre sacrifício. Ele diz, vocês querem ser a minha propriedade peculiar dentre todos os povos? Porque Deus diz, eu estou atrás de uma nação santa, de um reino de sacerdotes. Ouçam a minha voz, me obedeçam, guardem a minha aliança, andem em obediência. Se há uma marca, se há uma expectativa clara, sinalizada da parte de Deus a nosso respeito, nós podemos dizer que mais do que adoração, essa característica é obediência. E a gente vai percebendo ao longo das escrituras um padrão. Não quero ser exaustivo aqui, mas é importante a gente inclui aqui uma declaração de Davi no Salmo 40, de 6 a 8. Sacrifícios e ofertas não quiseste, abriste os meus ouvidos. Holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Então eu disse, eis aqui estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. A tua lei está dentro do meu coração. Quando você vai ler o livro de Hebreus, esse texto é citado como uma profecia messiânica, ou seja, mais do que um momento onde Davi está abrindo o coração em oração e adoração a Deus, é apontada, né, para o próprio Cristo. E isso significa, né, que eu e você precisamos entender a frase sacrifícios e oferta não quiseste. Não quiseste não é que Deus rejeita e diz não é para fazer, Ele instituiu o modelo, mas basicamente não é o que Ele mais quer. Mas aí vem a declaração, agrada-me fazer a tua vontade, porque eu sei que é isso que o Senhor quer. A tua lei está no meu coração. E quando o livro de Hebreus sinaliza isso para Cristo, é aquele que andou em plena e perfeita obediência. E é para mim e para você o modelo e a referência de obediência a ser imitada e copiada. A mesma Bíblia diz que Jesus, subsistindo como Deus, não teve isso como algo ao qual deveria se prender, esvaziou-se a si mesmo, assumiu a forma humana. E a Bíblia diz, e como homem foi obediente até a morte, o último nível. É a mesma que alguns versículos antes, Filipenses 2,5 diz, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. A verdade é que se você colocar numa balança adoração e obediência para Deus, a obediência sempre
terá mais peso. Isso não significa que Deus está recusando ou banindo a adoração. É só a gente lembrar o verso 22 de 1 Samuel 15, começamos lendo. A pergunta feita antes de dizer que obedecer é melhor que sacrificar é: será que o Senhor tem mais prazer em holocaustos e sacrifícios do que em obedecer a sua palavra? Não está dizendo que ele tem prazer numa coisa e não na outra, mas a pergunta é: o que lhe agrada mais? O que lhe proporciona o maior aprazimento? Não são os sacrifícios, não é a adoração, não é o culto, mas sim a disposição de ouvir a sua voz e de obedecê-lo. Quem está entendendo, diga amém. Bom, eu acredito que isso nos ajuda a entender que obedecer é melhor do que sacrificar na ótica de Deus. Mas vamos falar a nosso respeito. No Evangelho de Marcos, no capítulo 7, nós temos um momento específico onde Jesus faz para aquela geração uma aplicação de uma fala do profeta Isaías. Isaías profetizou cerca de 700 anos antes de Cristo. E Jesus diz assim: bem profetizou Isaías a respeito de vocês, hipócritas. Estou lendo Marcos 7, de 6 a 9. Como está escrito: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Quando Jesus está dizendo Isaías, 700 anos antes profetizou sobre vocês, ele não está dizendo que Jesus não está dizendo que Isaías falou que aquela profecia era só daquela geração. Mas está dizendo: vocês se encaixam exatamente na profecia de Isaías. Esse povo me honra com os lábios, adoração, mas o coração está distante. E se Deus não está atrás da adoração e sim do adorador, faz sentido para você que haja um culto de lábios, mas o coração do adorador distante? Para mim não faz nenhum sentido. Agora, qual a definição de um coração distante? Na sequência ele continua e diz: em vão me adoram. Aqui nós temos uma adoração que é classificada vã, ou seja, inútil. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. Rejeitando o mandamento de Deus, vocês guardam a tradição humana. E disse-lhes ainda: vocês sempre encontram uma maneira de rejeitar o mandamento de Deus para guardarem a própria tradição. O problema não era nem apenas a introdução de mandamentos que não são divinos. É que esses mandamentos humanos se tornaram a desculpa para não precisar obedecer os mandamentos de Deus. E aí vem essa frase: vocês sempre encontram a maneira. Isso aqui, está mais para uma interpretação do que para uma tradução. As traduções mais antigas vão dizer jeitosamente. Essa palavra kalos no grego, ela fala de algo excelente, bonito. Ou seja, Jesus disse: vocês ainda dão uma maquiada para que a desobediência fique mascarada de espiritualidade. Do mesmo jeito que Saul: não, a gente só não destruiu porque era para adorar a Deus. Conversa, lá na frente ele vai dizer: eu tive medo do povo, a gente queria mesmo o despojo. Mas depois existe aquela tentativa de aplacar a consciência. A pergunta é: se a exclusividade de Saul, dos fariseus dos dias de Jesus, ou a nossa natureza humana tem a capacidade de fazer esse jogo? Eu vou falar por mim mesmo. Eu olho para trás e eu lembro de muitos momentos onde eu penso: Deus tem que ter muita paciência conosco. Eu lembro da adolescência, uma ocasião que chegou a hora de dar o dízimo, eu apertado que só. Aí eu fui falar com Deus, falei: Senhor, se eu tivesse aqui apertado financeiramente e fosse pedir para o meu pai terreno emprestar dinheiro, ele normalmente não empresta porque não tem, mas se eu fosse pedir e ele tivesse, tenho certeza que ele me emprestava. Dito isso, se o senhor é um pai melhor do que o meu, será que esse mês o senhor me empresta o dinheiro do dízimo, eu devolvo mês que vem o dobrado? Sabe, a gente consegue ainda dizer para Deus: eu não vou te obedecer, eu não vou te pôr em primeiro lugar, mas com tudo isso como se a gente estivesse exaltando a paternidade dele. Eu posso contar muita história, não teria tempo, não sei se eu teria coragem, porque a gente tem vergonha de lembrar dessas coisas. Mas o ser humano, ele tem uma inclinação não só à rebeldia, mas ele se inclina a mascarar a rebeldia. Aliás, Jesus, quando confrontou os fariseus, ele conta uma parábola sobre um pai que fala com 2 filhos. Ele dá a mesma ordem aos 2 filhos. Primeiro para um, depois para o outro: filho, vai trabalhar na vinha. O primeiro diz: sim senhor, estou indo. Mas a Bíblia diz: não foi. O segundo filho, quando o pai dá a ordem, diz: não vou. Atitude rebelde enfrenta o pai. Só que a Bíblia diz: depois arrependido foi. E Jesus pergunta: no final das contas, quem fez a vontade do pai? Eles vão dizer: o que acabou em trabalhar. E basicamente Jesus diz: pois é. Aí ele fala para os fariseus. Os fariseus eram, gente, a casta assim mais religiosa, dedicada no meio do judaísmo que existia. Eram os beatos, os carolas da época. Jesus diz: pois é, publicanos e meretrizes, para quem não sabe são as prostitutas, entram antes de vocês, os religiosos, no reino de Deus.
que é que Jesus está dizendo? Vocês são o primeiro filho. Tudo que Deus fala, sim, Senhor. Vocês têm um comportamento de obediência, mas não faz. Ou seja, vocês não têm aparência de rebeldia, mas no final das contas são rebeldes porque não obedecem. Aí tem o grupo dos pecadores rebeldes. Deus fala, não vamos fazer nada, nós queremos fazer do nosso jeito. Mas depois arrepende e acaba fazendo. No final, quem agradou a Deus? Quem tem o discurso correto ou quem teve a ação correta? A religiosidade, que é uma expressão, né? A palavra religião, ela é boa, ela é bela, ela vem do latim religare, fala da conexão do homem com Deus que só Cristo proporciona, né? Mas ela inclusive tem sido usada, Tiago fala, religião, né, perfeita, imaculada para com Deus é essa. Mas quando nós passamos a usar o termo religiosidade, é para falar muito mais do comportamento de gente como os fariseus, que valorizam a aparência em detrimento da essência. Isso cabe exatamente no contexto que nós estamos falando. Esse tipo de adoração, quando o mandamento de Deus é rejeitado, Deus está dizendo, em vão me adoro. Você está me honrando com os lábios, seu coração está longe. Isso para mim não é adoração, não é o que eu quero, não tem valor nenhum, eu não estou recebendo nada disso. É só você olhar para a primeira oferta na Bíblia. Você tem Abel e Caim ofertando. A Bíblia diz, Deus se agradou de Abel da sua oferta, mas não se agradou de Caim da sua oferta. Ah, pastor, mas os dois fizeram a mesma coisa, não com o mesmo coração. Então toda adoração que não tem o respaldo da obediência, ela é anulada. Mas o problema da desobediência não é só que ela anula o culto a Deus. Nós podemos pensar, bom, pelo menos o culto foi dado a Deus. Se ele não recebeu, o problema é dele. Não. A implicação da desobediência é maior do que isso. O texto que nós lemos inicialmente foi 1 Samuel 15, 22 e 23. No 22, a gente vê que obedecer é melhor que sacrificar. O 23 diz, porque a rebelião é como o pecado da feitiçaria. A obstinação é como a idolatria e o culto a ídolos do lar. Então Deus está dizendo, não só eu não recebo a sua adoração, mas para mim uma adoração respaldada pela desobediência não é um culto para mim. Você está cultuando qualquer outra coisa, menos eu. Se você pegasse o judeu do Antigo Testamento e perguntaria, está disposto a praticar a feitiçaria? Dizer, de jeito nenhum. O que você acha da gente escambar para a idolatria? Se tivesse, né, o mínimo de entendimento, dizer, de jeito nenhum, isso é inaceitável diante de Deus. Mas de alguma forma, para nós a desobediência é aceitável. Deus está dizendo, sua adoração marcada pela desobediência, para mim é como feitiçaria, é como idolatria. Você não apenas não me entregou a adoração, você está descambando para um terreno perigoso. Sabe, se eu e você não conseguimos mensurar essas coisas, e a obediência não tiver na nossa compreensão o devido lugar de importância, ela jamais será algo também igualmente importante, não só na nossa crença, mas na nossa prática. A adoração, ela deveria expressar tanto o nosso amor como a nossa reverência a Deus. Quando eu falo de reverência, né, não é apenas a devoção, mas é a expressão do respeito por meio dela. Agora, quando a gente pensa tanto num aspecto como o outro, né, quando perguntaram a Jesus, qual o maior mandamento? Ele respondeu sem hesitar, ame o Senhor teu Deus de todo o seu coração, com toda a sua alma, entendimento e força. Isso, se é o maior, o principal mandamento, a expectativa de Deus é alta sobre isso. Agora, qual a forma de expressar ou cumprir o primeiro mandamento? Deus tem uma linguagem de amor muito clara, né? E diz em João 14, 21, Jesus diz, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. 2 versos depois, no 23 de João 14, ele vai dizer, aquele que tem, né, se alguém me ama, guardará a minha palavra. Logo depois dizer, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Ele diz, está guardando é porque me ama. Se me ama, vai guardar a minha palavra. Ele diz no verso 23. Quando eu era garoto, eu lembro que pelo menos 2 vezes por ano, a gente tinha repetida, eu falo a gente, me incluindo junto com meus outros 2 irmãos, a mesma frustração, 2 vezes por ano. Quando estava chegando o aniversário do meu pai, depois do dia dos pais, a gente procurava papai para pedir dinheiro para dar presente para ele. Porque criança não tem como comprar o presente, né? E naquela época não adiantava só falar com a mamãe. Então a gente ia para o meu pai. E gente, não tinha jeito de dele concordar conosco que a gente comprasse algum presente. Não era só pela dificuldade financeira, não era mesquinhez, porque dia das mães, aniversário de mamãe, a grana saía. Mas quando chegava a vez do meu pai, e para nós os filhos era frustrante ouvir isso, ele dizia assim, o melhor presente que vocês podem me dar é a obediência. Eu tinha ódio de ouvir aquilo.
Porque eu preferia dar presente do que obedecer, ué. Era bem mais fácil dar 2 presentes no ano do que obedecer o ano inteiro, né? Eu também não conseguia entender a importância. Agora, adivinho que meus filhos cresceram ouvindo de mim depois que me tornei pai. Melhor presente que vocês podem me dar é a obediência, né? Porque quando você entende a perspectiva do outro lado, e de alguma forma parece que até hoje eu ouço a voz de Deus com a voz do meu pai, dizendo o melhor culto, a melhor adoração, a melhor oferta, o melhor presente que vocês podem me dar é a obediência. Então, tanto expressar o amor como a própria reverência a Deus está muito ligado à conduta. Provérbios 14:2 diz: quem anda na retidão teme o Senhor, mas o que anda em caminhos tortuosos, esse o despreza. Quer saber se a pessoa teme ou despreza a Deus? É só olhar a conduta. Não é o que ela fala para Deus, não é se ela ergue a mão e chora no culto ou não. Nós precisamos de fato entender que a adoração é algo maior do que um momento específico numa reunião de celebração como aqui temos. Isso me remete ao nosso terceiro e último tópico. Eu quero falar aqui desse culto da obediência. Em vez de substituir a obediência por uma suposta adoração, como Saul fez, nós devemos adorar a Deus por meio da obediência. Não estou também falando sobre eliminar o outro formato de adoração, mas eu e você precisamos entender que na perspectiva divina, o formato de adoração não é apenas aquele que Davi foi tornando popular desde o Antigo Testamento, a música. Evidente que isso, né, faz parte daquilo que Deus também quer receber. Salmo 22 diz: Deus habita no meio dos louvores. Em Efésios 5:18, o apóstolo Paulo, né, escreve e diz: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas encham-se do Espírito. Como? Falando entre vós, com salmos, hinos, cânticos espirituais. Agora, a pergunta é: o único formato de adoração é a música? Eu quero te dizer não. Olha o que diz Romanos capítulo 12, verso 1. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Há um culto que se expressa como? Ele diz: ofereça seu corpo como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. A palavra sacrifício vivo, a expressão com as duas palavras juntas, ela soa como um paradoxo, uma aparente contradição. Porque sacrificar é matar, como é que o sacrifício é vivo? Peraí, Paulo, é para matar o corpo ou não é? Basicamente Paulo está dizendo, mas não é literal. Por isso que ele chama de sacrifício vivo. O que você mata não é o corpo, é a força da carne dentro dele. Colossenses 3:5 diz: fazei morrer a vossa natureza terrena. Então a gente tem que matar a força do que está ali dentro. Por isso o sacrifício é chamado vivo. Mas ele também é chamado de santo. E lembrando que a ideia de sacrifício, hoje nós só praticamos a parte espiritual. 1 de Pedro 2:4-5 fala de sacrifícios espirituais. O livro de Hebreus fala de sacrifícios de louvor, são frutos de lábio, confessa o seu nome. A parte da música também entra na ideia de sacrifício. Mas há um sacrifício que é praticado com o corpo, que é simplesmente você dizer aos desejos da carne: você não vai se inclinar ao pecado. E a definição de pecado é o quê? Desobedecer a lei de Deus. Você não vai cruzar os limites estabelecidos por Deus. A Bíblia chama isso de um culto. E é santo porque nos mantém longe do pecado. Deixa eu te apresentar um outro texto de Paulo que fala sobre a mesma coisa. 1 Coríntios 6, de 18-20. Ele diz: fujam da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica imoralidade sexual peca contra o próprio corpo. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que está em vocês e que vocês receberam de Deus e que não pertencem a vocês mesmos? Porque vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Há uma conduta correta com o corpo, mantendo-se longe do pecado, que se transforma num ato que glorifica a Deus, num culto. Foi esse culto que José, filho de Jacó, ofereceu no Egito, na casa de Potifar. Quando a mulher de Potifar diariamente está sediando ele, fazendo uma proposta atrás da outra para que ele vá para a cama com ela. Eu gosto sempre de destacar isso. A resposta de José para a mulher não foi: dona, só não foi meu tipo. Ele olha para ela e pergunta: como eu cometeria tamanha maldade contra Deus? Ele está dizendo: a senhora pode achar que está me oferecendo um prêmio. É um nível de gratificação muito rápida com saldo frustrante. Mas isso não chega perto do que realmente meu coração deseja. Exaltar aquele que tem sido bondoso, misericordioso, que me cuida, que me guarda. Escolhas que eu e você fazemos dia a dia são parte de um culto que não só é chamado sacrifício vivo, mas é um sacrifício santo. Ele também é chamado de agradável a Deus.
porque é isso que Deus espera. Nós mencionamos aqui antes, será que o Senhor tem mais prazer em holocausto sacrifício do que se obedeça a palavra? Será que Deus vai ficar mais contente que eu vá por culto do domingo adorá-lo depois de fazer babado a semana toda, ou que talvez não podendo estar lá, quando ninguém está vendo, eu esteja honrando a Deus com a minha conduta? Isso é parte de um culto que oferecemos. Mas tem uma outra característica além do vivo, santo e agradável. Ele termina dizendo, esse é o vosso culto racional. Essa palavra foi traduzida como racional. No original grego a palavra é lógicos. Significa que pertence ao discurso ou fala, que pertence à razão ou lógica, né? A palavra, como vocês perceberam, é a raiz da nossa expressão lógica, né? Ele também fala daquilo que concorda com a razão ou segue a razão, que é razoável. A ideia, a essência da definição é lógica. Não significa apenas que Deus está dizendo, olha, o culto não tem nenhum tipo de emoção. Já vi gente tentar dizer o culto é só lógico. Não. Existe uma lógica nesse formato de culto, que é oferecer o corpo como sacrifício vivo. Faz sentido para você a gente celebrar Cristo e o perdão dos pecados pecando? Não tem lógica nenhuma nisso. Paulo está apelando para a lógica. Aliás, não é justamente o que ele, escrevendo aos Coríntios, fala um pouquinho antes de falar lá daquele texto da imoralidade. Ele fala sobre a Páscoa como uma figura do que eu e você devemos celebrar hoje. 1 Coríntios 5, 7, 8 ele diz, joguem fora o velho fermento, para que vocês sejam nova massa, como de fato já são sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso celebremos a festa não com velho fermento, nem com o fermento do mal e da maldade, mas com o pão sem fermento, o pão da sinceridade e da verdade. No Antigo Testamento haviam 3 festas anuais, onde todos israelitas, né, os homens, tinham que subir diante de Deus a Jerusalém. Era o culto compulsório, obrigatório. Uma dessas festas, normalmente nós só chamamos pelo primeiro dia, esquecemos de outros 7 dias que vem depois. Era a Páscoa. A Páscoa era um dia de celebração, sacrifício do cordeiro, a ceia. Mas a Páscoa era emendada por 7 dias de celebração. E esses outros 7 dias eram chamados a festa dos pães asmos. Asmos significa sem fermento. Eles não podiam comer pão com fermento, não podia ter fermento em casa mesmo, que não colocasse no pão. E Deus foi incisivo e disse, se for encontrado fermento na casa de alguém, ou alguém comer pão com fermento, será eliminado do meio do povo. Agora, Paulo vem e diz, Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. O sacrifício do Cordeiro da Páscoa representa o sacrifício de Jesus por nós, para a nossa redenção, para o perdão dos nossos pecados. E como é que se celebra isso que Jesus fez? Tirando o fermento, que é a figura do pecado. Ele claramente diz, celebremos a festa, não com o fermento do mal e da maldade. Ele mostra qual o significado do fermento, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Não existe lógica em celebrar o perdão dos pecados voltando a pecar. É por isso que na ceia do Senhor, o momento onde a gente recorda o sacrifício de Jesus para nos resgatar do pecado, a Bíblia diz que nós não podemos participar de modo indigno. Qual a definição de indigno? Não veio bem vestido para o dia, não natural. Espiritual sim, já que Vestes fala da condição do homem diante de Deus, a gente poderia dizer isso. A Bíblia está falando da condição espiritual. E aí os crentes começaram a dizer, não, você não pode participar de modo indigno, eu não estou bem, eu não participo. Isso não está na Bíblia, gente. Não existe uma instrução na Bíblia para dizer não participe. A Bíblia diz, examine-se o homem a si mesmo e assim coma. Mas diz para não comer de modo indigno. Exatamente, você examinou, percebeu que tem algo indigno, arruma, conserta. Aí o crente faz o quê? Não, eu não estou bem, eu não sei. Na outra ceia ele não está bem, eu não sei. Tem crente fazendo aniversário sem ceia. Agora ele respeita a ceia, mas não o Cristo que deveria ser celebrado na ceia. Porque ele não toma ceia para continuar em pecado, mas pecando você está cuspindo na cara de Cristo, em vez de celebrá-lo. Então não adianta nada você respeitar a ceia e não respeitar o Cristo da ceia. Paulo está dizendo que tem um culto lógico. Ele está dizendo, não faz sentido vocês pensar num modelo de adoração que não seja acompanhado pela obediência à palavra de Deus. A obediência, ela pode e deve ser entendida como um culto a ser oferecido a Deus. Se nós não reformularmos, né, o nosso entendimento, a nossa compreensão através da doutrina bíblica do lugar da importância da obediência, nós não vamos lutar por isso. Nenhum de nós vai dizer, Deus não merece ser adorado. A gente compra sem vontade, não, é importante, vamos lá. Mas porque relativizamos a importância da obediência, ela acaba não ocupando na prática o lugar que deveria nas nossas vidas.
Eu não vim aqui hoje te apontar o dedo, não vim jogar pedra, né, em você. Todos nós estamos num processo de santificação e aperfeiçoamento. Essa é a hora que você fala amém. Eu não vim te julgar pelo seu passado nem pelo seu presente. O tempo todo aqui, quando estamos ensinando, nós estamos apresentando uma nova proposta de futuro. Ah, pastor, eu estou estilo Saul e os fariseus. Nós vamos mudar. Aí o tempo todo vou examinar minha vida, tem coisa errada, nós vamos consertar. E o posicionamento deve ser que nem o de Paulo, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para estar diante de mim, prossigo. Eu vou crescer em Deus, eu vou vencer cada uma dessas áreas, né? Deus pacientemente nos ensina, nos corrige, nos instrui, sempre nos chamando não apenas a um conceito, mas a um processo de aperfeiçoamento nele. Então, a gente tem duas formas e maneiras de olhar para isso. Eu lembro na minha adolescência, a fase mais dramática, quando eu ouvia mensagens como essa, eu saía da igreja arrasado. Eu saía dizendo, eu sou a fraude, eu não sou crente, né? E você pode olhar para tudo isso e desanimar, ou você pode entender, eu ainda não sou isso, mas eu entendo que Deus está lutando para ter o melhor de mim, eu vou lutar com Ele para dar o melhor de mim, eu vou crescer nesse processo, eu vou entregar a Ele aquilo que Ele espera de mim. Basicamente, a ideia hoje é muito mais te ajudar a entender a importância da obediência na vida com Deus, do que cobrar se ela esteve tão presente ou não até hoje. Porque a partir do momento que você entende, fica mais fácil a gente lutar e trabalhar para que ela esteja presente. Mas também, porque muitas vezes nós nos enganamos. Essa expressão aparece na Bíblia algumas vezes, né? Tiago fala que o que é só ouvinte, não é praticante da palavra, ele se engana. Porque no momento que ele está aqui na teoria, ouvindo, né, ele pensa, está tudo bem, eu valorizo a palavra de Deus. Mas lá na hora de praticar não valoriza nada. Ele fica se enganando, achando que está bem quando não está. A Bíblia fala algo sobre o filho pródigo e fala algo sobre Pedro, depois de ter negado Jesus. Sobre os dois, a Bíblia diz que eles caíram em si. Significa que às vezes eu e você, quando estamos errando, nós estamos fora de si. Nós estamos em algum lugar complexo de percepção espiritual. E o bom da palavra de Deus é que ela nos leva a uma clara consciência de onde estamos, mas também para onde podemos, não só devemos, mas podemos ir com a ajuda e a graça de Deus. E às vezes momentos como esse nos ajudam a avaliar. Será que eu, como Saul, estou mascarando a desobediência, ainda criando justificativas? Será que eu, como os fariseus, estou criando algumas compensações? Eu brinco que às vezes o crente tem uma psicologia de compensação, né? Adorei a Deus essa semana, fui bem crente, dá para dar uma erradinha nessa. E muitas vezes a gente nem percebe como se dá esse jogo. Mas além de continuamente nos examinar, nos avaliar, nós podemos fazer mais do que isso, praticar o que eu brincando eu sempre gosto de chamar aqui, né, e dizer que melhor que o autoexame é o exame do alto. Sonda, meu Deus, conhece o meu coração. E aí que eu vou repetir a importância de que eu e você tenhamos tempo com Deus. Às vezes naquele momento de oração, onde você está lá diante do Senhor, que você vai conseguir entrar num lugar de modificação. Você pode estar até pleiteando algo que queria, mas em algum momento você vai dizer como Jesus, seja feito contudo não a minha, mas a sua vontade, né? Por meio da oração nós entramos num lugar de morte para nós mesmos, de sacrifício para nossa carne, de compreensão. Deus diz, invoca-me que te responderei, mas anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que você não sabe. A gente pensa que oculto é só a revelação dos mistérios que vão acontecer. Às vezes tem coisa oculta na nossa vida que nós não estamos vendo. E o Espírito Santo pode nos ajudar nesse processo. E quando Ele traz essas coisas à tona, nós podemos nos arrepender, nós podemos consertar, nós podemos alinhar. E cada vez mais oferecer a Ele, não uma adoração como substituto da obediência, mas uma adoração que é expressa inclusive através da própria obediência. Você recebe essa palavra? Feche seus olhos um instante. Pai, eu oro por cada um dos meus irmãos e irmãs nessa manhã. E nós queremos te pedir não apenas a capacidade de entendimento da tua palavra, aquela aplicação pessoal, personalizada do teu Espírito que nos permite, ó Deus, realmente enxergar a nossa própria condição, não apenas aquela aplicação generalizada, mas também te pedimos por um processo que não termine ao final dessa reunião. Nós queremos não apenas entender a tua palavra, nós queremos dar a devida resposta de alinhamento. Nós oramos que essa manhã seja uma manhã de renovar o compromisso da obediência, de talvez estabelecer conceitos por meio do arrependimento diante do Senhor.
de, ó Deus, simplesmente entrarmos num lugar onde não vamos apenas no piloto automático, fazendo apenas aquilo que todo mundo faz, mas procurando ter o coração correto diante do Senhor. Eu clamo a ajuda do Senhor sobre cada um de nós. Todos nós, em algum nível, precisamos te dar algum tipo de resposta. E nós oramos por graça e favor do alto para isso. Eu oro que ninguém, Senhor, saia desse lugar confundido pelo inimigo, se prendendo no lugar de culpa ou condenação. Mas cada um de nós saia desse lugar, debaixo da inspiração que só o Senhor pode produzir, de que é possível viver de forma progressiva e contínua as mudanças, as transformações do Senhor, e que nós possamos sair com os recursos da Tua graça, para que isso seja vivido, né, à medida em que decidimos buscar, que recebamos do alto o recurso sobrenatural para viver essa mudança, o avanço, o crescimento espiritual. Que possamos de fato não ter que escolher ou substituir ou obediência ou adoração. Que seja uma combinação de um coração decidido a te honrar e não a te desprezar. Nós oramos em nome de Jesus. Se você crê e concorda, diga amém.